E se o nosso universo for apenas um capítulo de uma saga cósmica sem fim? Uma descoberta revolucionária do telescópio espacial James Webb está virado do avesso tudo aquilo que pensávamos sobre o cosmos. Astrónomos observam uma galáxia tão distante e invulgar que está a desafiar os próprios alicerces da nossa compreensão sobre a origem do universo. Em vez de confirmar a tradicional narrativa do Big Bang, estas descobertas estão a levar os cientistas a considerar algo mais misterioso, que o nosso universo pode ter evoluído de uma forma que nunca sequer imaginamos. Entre os primeiros a explorar esta ideia está Sir Roger Penrose, físico britânico e Nobel da Física, que defende que o universo atravessa ciclos infinitos da morte e renascentismo. E mais, Penrose afirma já ter encontrado provas de que vestígios de um universo anterior podem ainda estar visíveis no nosso próprio céu. Hoje, nesta viagem pelo espaço, vamos explorar o que James Webb revelou e mergulhar na fascinante possibilidade de que certos corpos celestes sejam relíquias de um universo anterior ao nosso. Quando Webb apontou os seus sensores para uma região da Ursa Maior, detectou luzes ténues e misteriosas que viajam mais de 13 mil milhões de anos até chegarem até nós. E esses brilhos pertencem a objetos formados apenas 500 milhões de anos após o Big Bang, e no entanto já eram enormes, do tamanho da nossa Via Láctea. Crescimentos tão rápidos não deveriam ser possíveis, segundo os modelos atuais. E agora os cientistas questionam: será que compreendemos mal as verdadeiras origens do universo? Estas estruturas misteriosas são tão impressionantes que receberam o apelido de quebradores do universo. E não pararam por aí. Pouco tempo depois, Webb revelou ainda mais galáxias, todas elas demasiado ricas em estrelas para a sua tenra idade. Mas Webb não desafiou apenas a nossa ideia de como crescem as galáxias. Também abalou outro pilar da cosmologia, a expansão do próprio universo. Durante décadas, os cientistas usaram a constante de Hubble para descrever a velocidade a que o universo se expande. Teoricamente, esse valor seria 67 km por segundo por megaparsec. Mas quando o medimos usando supernovas, estrelas variáveis ou lentas gravitacionais, o valor sobe para 33 km por segundo por megaparsec. Agora, com os novos dados do Webb, essa discrepância só ficou mais evidente e preocupante. Por que razão não bate a teoria com a realidade? Alguns investigadores propõem uma resposta radical e de forma inconcebível. E se o nosso universo estiver a colidir com outros universos? E se a explosiva expansão logo após o Big Bang não foi aleatória, mas sim o resultado da integração do nosso universo num cosmos muito maior? Modelos matemáticos recentes simulam essa hipótese, e surpreendentemente, os números prometidos correspondem muito melhor às observações reais do que modelos padrão jamais conseguiu. De repente, esta teoria do multiverso deixou de ser uma especulação para se tornar uma possível peça real do quebra-cabeças cósmico. As descobertas do Webb não está apenas a pôr em causa detalhes, está a abalar as fundações da cosmologia. Cada imagem enviada do espaço lembra-nos de forma brilhante que a verdade científica dura até que a natureza a contradiga. Para se percebermos melhor o impacto destas revelações, temos de voltar atrás no tempo, até uma era em que o universo era escuro, envolto numa neblina de nitrogênio neutro que absorvia toda a luz ultravioleta. Nada podia atravessar esse manto, até que as primeiras estrelas nasceram, libertando radiação que começou a ionizar o gás em redor. Esse momento é épico e conhecido como a Era da Reionização, e pensa-se que teria começado 300 milhões de anos após o Big Bang. Mas Webb descobriu algo que mudou tudo. Uma galáxia chamada JADES GS-Z11, brilhante com força apenas 330 milhões de anos após o Big Bang, e mais irradiava quantidades inesperadas de radiação ultravioleta. Ao analisarem a sua luz, astrónomos encontraram a assinatura clara de radiação Lyman-alpha, um marcador de gás hidrogênio ionizado. Isto não deveria ser possível nesta altura. A neblina cósmica de nitrogênio ainda devia estar presente, bloqueando esse tipo de luz. Mas ali estava ela, a galáxia, a brilhar, a furar o véu da escuridão e primordial. O investigador principal, Joris Westcott, da Universidade de Cambridge, não escondeu o choque. Foi completamente inesperado. O seu colega, Kevin Heinlein, acrescentou: não deveríamos ter encontrado uma galáxia assim, e no entanto ela está lá. E os dados são claros. A análises revelaram que esta galáxia abriu uma bolha de gás ionizado, com 650 mil anos-luz de diâmetro. Algo que deveria ter demorado muito mais a acontecer. Então, o que é que isto nos diz? Talvez a reionização começou mais cedo, ou aconteceram de forma muito mais rápida. Talvez galáxias mais pequenas e modestas tiveram um papel mais relevante do que pensávamos. Ou, talvez o universo já tenha passado por outros ciclos antes deste, tal como propõe Roger Penrose. Segundo Penrose, o universo expande-se até que tudo se desintegra em pura energia. E neste estado,
e sem tempo, sem espaço, nasce um novo universo, um ciclo eterno de morte e renascimento. Mas há mais. Penrose acredita ter encontrado vestígios reais de um universo anterior ao nosso, nas micro-ondas cósmicas que ainda ecoam pelo espaço. Padrões circulares, os chamados pontos de Hawking, podem ser marcas de buracos negros que evaporam num cosmos anterior. E essa energia, transportada, surge agora como discos brilhantes do tamanho de lua cheia, visíveis nas imagens de satélites Planck e WAMP. Muitos cientistas permanecem céticos, mas Penrose lembra-nos. Talvez os buracos negros foram, em tempos, considerados fantasias. Talvez um dia os pontos de Hawking se tornem aceitos como provas de algo muito maior. E se estivéssemos mesmo a olhar para pegadas de um universo anterior? E se o ciclo de Big Bang não foi o início, mas sim a passagem de testemunho entre dois mundos? Se for assim, estamos a tocar as portas da ideia mais ousadas de Penrose. Um universo que nunca começou, mas que sempre existiu em ciclos eternos. Se quiseres continuar a explorar estes mistérios do cosmos, junta-se a nós, inscrevendo-se no canal e deixando o like. Há muitas mais maravilhas para descobrir. Até o próximo vídeo.